Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do duelo diante a Ponte Preta, que também no primeiro turno da competição, o Cruzeiro que estava conseguindo sua primeira vitória sobre o comando do Mozart, e falar um pouco da expectativa para esse jogo de amanhã, que já é no sábado, a respeito do caso envolvendo assim o Luxemburgo, que falou sobre os jogadores da base e que possivelmente deve promover alguns para a equipe principal, porque assim, a chegada de alguns jogadores que vão reforçar esse time do Cruzeiro, que eu acho que vai ser de extrema importância, além também do caso envolvendo do Murilo, jogador que já teve passagem aqui na base do Cruzeiro. Onde será que ele está? Será que está jogando lá no futebol europeu? Além também do caso envolvendo assim o número de seguidores entre Cruzeiro, Atlético, que teve uma comparação do Super Esportes, que fez um levantamento, além também da comparação com o Cruzeiro junto a outros times, tá? Mas antes de começarmos, já aproveito aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Muito obrigado a todos por termos passado essa marca de 26 mil inscritos e 500. Então, caso você ainda não seja inscrito, já aproveite aqui para se inscrever e ajudar nós a chegar a essa marca de 26 mil inscritos e 600, que já está bem perto, tá? Valeu demais. E o salve de hoje primeiro é para o Liga Master, o nome dele. Não deixou de onde ele é, mas enfim, um salve para ele. Sempre tá aqui também no canal, valeu demais. E o outro para o Cristiano Rodrigues de Patinga. Muito obrigado, Cristiano. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje mais tarde, que vai sair umas 6h15, 6h30. Já deixe seu comentário aqui embaixo, que quem sabe você não aparece aqui no canal. Bom, vamos começar falando sobre o caso envolvendo assim, um jogo diante da Ponte Preta, onde lá no primeiro turno o Cruzeiro jogava fora de casa, no estádio Moisés Lucarelli, e conseguia a vitória por 1-0, gol inclusive do Bruno José. Naquela ocasião foi o segundo jogo do técnico Mozart aqui sobre o Cruzeiro, que lembrando, ele estreou diante do Goiás, aquele empate em 1-1 dentro de casa, e o jogo seguinte foi fora de casa contra a Ponte Preta, que o Cruzeiro assim conseguiu uma vitória por 1-0, que foi importante, né, e até iludiu bastante torcedores de que poderia ter conseguido algo melhor. Enfim, o Cruzeiro que vai enfrentar a Ponte Preta amanhã, às 11 horas, pelo horário de Brasília, e o Cruzeiro que está praticamente na mesma situação. Tipo, conseguindo uma sequência de vitórias, lutando para conseguir e, consequentemente, subir na tabela. A Ponte Preta, que caiu também bastante de rendimento, ainda está dentro do Z4 da competição, como estava naquela ocasião também, tá? O Cruzeiro que, com o Vanderlei Luxemburgo agora, tenta essa vitória novamente, que é um dos jogos dentro de casa que, na minha opinião, o Cruzeiro tem que vencer. Esse jogo agora, o próximo diante o Operário também, duas partidas sem dúvidas um pouco difíceis, mas que dá para o Cruzeiro conseguir um resultado positivo. Lembrando que também o Bruno José, que vai ser a ausência para esse jogo, ele que marcou o gol da vitória, né, no último jogo diante a Ponte Preta, fora de casa, e tem um risco dele não jogar essa partida, e se jogar, possivelmente vai entrar no segundo tempo, e olha lá, porque ele sofreu ali um pisão no pé direito, ainda está se recuperando e ainda não teve uma avaliação médica, possivelmente no treino dessa sexta-feira vai ficar definido se ele vai jogar ou não, tá? Enfim, vocês estão com uma expectativa boa para esse jogo diante a Ponte Preta? Deixa aqui também nos comentários quanto você acha que vai ficar essa partida, eu quero saber o que vocês estão achando sobre esse jogo. Mais um assunto que eu queria trazer aqui para vocês é a respeito de um levantamento, que inclusive foi matéria lá no Super Esportes já nessa última quinta-feira, mostrando os times do futebol brasileiro com mais seguidores. Para você ter uma noção, o Cruzeiro aparece em 13º lugar com 7,7 milhões de seguidores. Enfim, isso que é interessante também, porque o Cruzeiro visa novos patrocinadores, especificamente para essa área assim, de mídias digitais. Lembrando que eles consideraram o YouTube, o TikTok, Facebook, Twitter e Instagram, somando todos esses e chegaram a esse número de 7,7 milhões. E para você ter uma noção, o Atlético Mineiro tem 8 milhões de seguidores, então caso você ainda não siga o Cruzeiro em alguma dessas redes sociais que eu disse, YouTube, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, então já vai lá, segue, porque essa diferença de 300 mil seguidores, se o Cruzeiro fazer uma campanha, consegue chegar a essa marca de 8 milhões de seguidores também tranquilamente, tá? Para você ter uma ideia, o América tem apenas 529 mil seguidores, que é o terceiro time, né, aqui da capital, que é uma diferença gigantesca comparado, por exemplo, com o Cruzeiro, o Atlético Mineiro e tudo mais. O líder do Brasil é o Flamengo, que já era de se esperar, mas assim, tem uma vantagem gigantesca. Eles têm 41,8 milhões de seguidores, um número excelente, enquanto o segundo lugar é o Corinthians com 26,8 milhões. Então é uma diferença gigantesca e o Cruzeiro está na frente de equipes como o Internacional,
tem 6,5 milhões de seguidores, o Fluminense também com a média de 4,5, além do Atlético Paranaense com 3 milhões e 200. E como eu disse, o Cruzeiro visa nos próximos anos, que já começou para essa temporada, algumas parcerias exclusivas apenas para as redes sociais. Porque eu acho que é algo interessante que pode render sim um bom faturamento e não teria, por exemplo, associação, igual a camisa tem uma marca que patrocina o Cruzeiro, não é ela aparecer lá no Twitter, no Instagram, não é isso. Até porque, sem dúvidas, tendo muita gente nas mídias sociais, fica melhor ainda para essas empresas que patrocinam o Cruzeiro, mas fechar parcerias exclusivas para jogos e tudo mais, lives, o que sem dúvidas geraria um dinheiro bem interessante, que eu vejo que o Cruzeiro tem que explorar mais essa área, tá? Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito do caso envolvendo o Murilo, zagueiro do Cruzeiro, que alguns de vocês me perguntaram onde que ele estava, inclusive pode continuar mandando, tá, as perguntas aqui para mim, alguns eu vou lembrar de tirar print e mandar um salve para você também, como eu vou fazendo em alguns vídeos já nesse final de semana, tá? Então, caso você tenha alguma dúvida de qualquer assunto, deixa aqui nos comentários, que eu sempre tiro um print e deixo lá nas minhas anotações para trazer vídeos futuros aqui para vocês. Bom, o Murilo, que é um jogador de 24 anos de idade, zagueiro, foi importante demais na conquista da Copa do Brasil, lá de 2017. Para você ter uma noção, ele foi muito importante naquele ano, jogou como titular ao lado do Léo e foi importante demais para a conquista do título, sendo 31 jogos naquele ano. Em 2018 ele já perdeu um pouco mais de espaço, especificamente por conta da volta do Dedé, foram no total 20 partidas e uma assistência. No ano de 2019 ele estava tendo pouquíssimas oportunidades e juntou aquele momento de crise do Cruzeiro, teve que vender o atleta também. Naquela ocasião ele tinha seus 22 anos de idade e saiu com apenas 6 jogos em 2019. O valor que ele foi negociado foi próximo dos 15 milhões de reais, sem dúvidas um valor bem baixo, perto do que eu acho que ele vale. Lembrando que o Cruzeiro chegou a recusar 20 milhões de reais lá em 2017, quando o Cruzeiro tinha acabado de ganhar a Copa do Brasil e tudo mais. Então eu acho que o Cruzeiro fez um negócio bem ruim. Não sei dizer para vocês, não consegui achar se o Cruzeiro manteve um percentual, mas pelo menos teria garantido ali algo próximo de 1%, somente do mecanismo de solidariedade da FIFA. Ele que está muito bem lá no Lokomotiv da Rússia, diria que assim, os top 2, top 3 times maiores lá da Rússia, né, tá muito bem por lá. Nessa atual temporada que acabou de começar, já foram 3 jogos como titular e uma assistência. Ano passado, 29 jogos com 5 gols marcados. Ele pegou o jeito lá de fazer gols. Lembrando que pelo Cruzeiro ele não fez nenhum gol. Eu lembro que teve um jogo empate contra o Atlético Mineiro em 2019, que ele cabeceou a bola na trave e assim, era uma das suas chances de fazer um gol aqui pelo Cruzeiro, que não foi o que aconteceu. No primeiro ano dele ele já jogou muito bem, aquela temporada 2019-2020, que ele chegou quando a temporada estava começando, que foram 32 jogos com nenhum gol, mas sempre jogando bastante por lá. Que é interessante, né? Um jogador que tem 1,88 m de altura, seus 24 anos de idade, e quem sabe não seja negociado ali para alguma equipe da Europa nos top 6, umas ligas maiores, como por exemplo futebol inglês, Itália, Espanha, Alemanha, enfim, França. O Cruzeiro pegaria um percentual bem interessante dessa negociação, tá? E vocês, o que acharam a respeito do Murilo? Tem boas lembranças dele? Você acha que não? Deixa aqui sua opinião nos comentários. É um jogador assim que ficou bem marcado aqui no Cruzeiro, especificamente por conta de vários títulos, né? No total foram 2 campeonatos mineiros e 2 Copas do Brasil, sendo bem importante especificamente lá em 2017. E o último assunto desse vídeo é a respeito do técnico Vanderlei Luxemburgo, onde assim, ele tirou um tempo na sua agenda para dar uma palestra para a equipe sub-20 do Cruzeiro e também para alguns membros da diretoria de base. Para você ter uma noção, ele falou, se tiver 16 anos de potencial, vai subir e jogar. Em relação aos jogadores, que independente da idade, vai dar chance para os atletas, porque sempre no futebol tem isso, né? O cara tem 17 anos, não vai dar tanta chance para ele e tudo mais, acabou de chegar no sub-20, e eu acho que não é algo que o Luxemburgo deve fazer. Até porque o Cruzeiro precisa, né, de reforço esse ano, e eu acho que seria interessante subir alguns jogadores, que eu até separei 2 deles aqui para vocês, que agora eu vou falar um pouco a respeito, e que tem vários outros. Esses 2 aqui foi só os 2 que eu já estava lembrado aqui de cabeça, mas se for pegar e dar uma avaliação no time sub-20, tem excelentes jogadores. Um trecho dessa palestra que eu achei interessante trazer aqui para vocês foi quando ele fala o seguinte, abre aspas: uma coisa que vocês precisam entender é que os empresários precisam trabalhar para vocês e não vocês para eles. Vocês precisam decidir o que querem na carreira e não eles. Podem ter certeza da minha parte, não olho a idade do atleta.
Se o garoto tiver 16 anos e eu enxergar potencial, ele vai subir e vai jogar. Não tenho medo de lançar atletas, fiz isso durante toda a minha carreira, fecha aspas. E realmente o Luxemburgo falando isso não é da boca para fora, até porque ele tem dado bem mais oportunidades para os jogadores da base do que eu estava imaginando. Pensei que era um treinador, né, já mais antigo, mais experiente, não ia aproveitar tanta base, muito pelo contrário. Desde quando ele chegou, os jogadores como, por exemplo, o Riquelme voltou a ter chance no profissional, treinando com a equipe, o Vitor Leque também, o Marco Antônio jogou com bem mais frequência, na lateral esquerda o Matheus Pereira voltou como titular, o Adriano também, que é revelado pelo Cruzeiro, né, voltou como titular no meio de campo, e outros jogadores mais jovens têm ganhado chances com ele, como por exemplo no caso do Dudu, que chegou do Primavera lá de São Paulo, que foi um pedido ainda do técnico Moser. Ele já jogou 3 vezes até aqui com o Luxemburgo. Eu trouxe 2 jogadores aqui que eu queria falar a respeito deles. Tem outros, como por exemplo o Agil, o Lucas, que tem jogado bastante volante do Cruzeiro, que é só questão de tempo dele também subir para o profissional. Mas eu já trouxe um vídeo falando sobre ele essa semana, então eu queria trazer outros 2 aqui para vocês. O primeiro é no caso do Igor Lemos, jogador que meio campista, eu acho que poderia ser uma boa alternativa também, não já para chegar jogando com muita frequência ou algo do tipo, e sim para ir testando aos poucos na equipe profissional. Ele chegou vindo do Flamengo, ano passado ele teve poucas chances por lá, apenas 10 jogos com 1 gol marcado, e nesse ano o jogador que tem apenas 19 anos de idade, minha idade praticamente, né? Então um cara que está muito bem na equipe de base, 22 partidas com 6 gols e 6 assistências. Excelentes números, eu acho que o Igor merecia uma chance nessa equipe com o Luxemburgo. Outro também, no caso do Nicolas Queiroz, ele que chegou vindo da Portuguesa e jogador que é até mais novo, tem 18 anos de idade, e é justamente uma posição que o Cruzeiro precisa, que é de atacante. Foram 17 jogos pela equipe de base até aqui, na equipe sub-20, com 6 gols e 1 assistência. Vale lembrar que ele é emprestado da Portuguesa, ele não é em definitivo, como no caso do Igor Lemos. Então vamos ver aí como que o Cruzeiro vai comprar, né, o jogador, porque ele está indo muito bem por lá. Até alguns de vocês me falaram também a respeito ali do Vitor Roque, ele que tem seus 16 anos de idade, que é justamente a idade que o Luxemburgo falou nessa entrevista, tá? Ele tem 15 jogos nesse ano pela equipe sub-17 do Cruzeiro, que inclusive conseguiu a classificação em cima do Sport, venceu por 3-1 e classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. Ele tem 15 jogos esse ano e 14 gols, números excelentes. Jogador que atua de atacante, tanto central, faz algumas funções de ponta também, e tem 1,72 m. Eu acho um excelente atleta, e vamos ver se, não sei se seria o momento exatamente certo assim, de promover ele para o principal, mas pelo menos treinar ali com o grupo eu acho que seria bem interessante, até para o cara já conseguir mais experiência, que é um jogador que eu acho que o Cruzeiro tem que valorizar. Ano que vem já deve estar com 17 anos jogando na equipe sub-20 e tem voado, tem chamado muito destaque, convocado para a seleção brasileira e, de acordo com alguns levantamentos, é o jogador mais valorizado do Cruzeiro hoje, com valor de mercado superior à marca de 20 milhões de reais, tá? Enfim, vocês, o que acharam a respeito dessa declaração do Luxemburgo? Também você acompanha o time de base, quais jogadores você acha que mereciam oportunidades nessa equipe aqui do Luxemburgo? Deixa aqui sua opinião nos comentários, eu quero saber o que vocês estão pensando sobre isso, tá? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês. Os 2 vídeos de ontem, recomendo demais vocês darem uma olhada. E também fique esperto que hoje aqui, ó, 6h15, 6h30, já sai vídeo novo aqui no canal, tá? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. E até mais, valeu!